Recebo ao vivo aqui nos estúdios da Rede Alesp o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado, Guga. Uma boa tarde a todos. Estou com vocês aqui. Deputado, as últimas ações do PDO, eu gostaria que o senhor aproveitasse aí para fazer uma atualização, né? Tiveram várias visitas aí, por exemplo, como o Complexo Hospitalar de Sorocaba, o Hospital de Guarulhos, né? Então eu gostaria que dentro disso o senhor fizesse aí as últimas atualizações do PDO, que são os parlamentares em defesa do orçamento. E mais uma vez, seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Guga. É um grupo que tem incomodado muita gente, inclusive muitos deputados nessa casa, né? Eu não entendo por quê, ao invés de termos mais adesões ao grupo, nós estamos causando aí, na realidade, um mal-estar, porque muita gente falando mal do nosso trabalho. Eu nunca vi isso, eu acho incrível. As pessoas, em vez de estarem conosco, incentivando para que a gente ajude a fiscalizar o orçamento, ficam nos criticando, dizendo que nós estamos inventando as coisas, estamos incomodando. Eu não sei quem está sendo incomodado, eu não sou, né? E nas últimas semanas, como você falou, nós estivemos em Sorocaba, estivemos no Hospital de Campanha de Guarulhos, estivemos no Hospital Municipal de Guarulhos, estivemos também visitando a Procuradoria-Geral do Estado. Ocorreram ações isoladas também, por exemplo, a deputada Letícia Guerra esteve no hospital lá em São José dos Campos, o deputado Tenente Coimbra esteve em vários hospitais da região da Baixada Santista, do litoral, e nós estava numa reunião, parei a reunião só para vir aqui poder estar esses minutos com vocês, planejando algumas ações para essa semana também de visitas a alguns hospitais aí do interior, quem sabe litoral, porque os problemas, as denúncias são muitas denúncias, muitas delas não tem nem como averiguar, porque são desconfianças, são ideias, então a gente precisa de uma coisa mais concreta. E a gente não tem um instrumento de investigação na realidade, com gente disponível que possa ficar só atrás disso. São nossos assessores mesmos que estão dividindo as suas funções para fazerem essas averiguações de documentação, averiguações de local. Então, essa semana nós devemos ter mais algumas ações aí, mas a gente tem notado que, infelizmente, os problemas continuam, várias suspeitas de gastos, não só do governo como do município, gastos de dinheiro federal, gasto de dinheiro estadual, e realmente a coisa precisa ser acompanhada, né? Agora, deputado, o senhor citou, né, duas regiões importantes, né? Guarulhos quase chegou aos 100% de lotação nas UTIs, né? O governo do estado foi sanando, e Sorocaba hoje, eu acho que é a região que vive aí a pior situação, chegando aí a 100% do leito de UTI. Tem relatos aí que pessoas esperam por vaga nas UTIs. O que vocês encontraram nessas fiscalizações? Olha, o que nós encontramos, em primeiro lugar, sempre parabenizando os agentes, as pessoas que trabalham na saúde. São pessoas que se esforçam, procuram sempre fazer mais do que deveriam, sempre se extrapolam nas suas missões, de tanta vontade de trabalhar. Mas, infelizmente, uma coisa que nós temos constatado é realmente a falta de investimento do Estado. Nos assusta quando o Estado faz um investimento de 550 milhões em respiradores comprados da China, que no final não vem. Dos 3 mil passaram para 1.280, de 1.280 acabaram só chegando 394 respiradores, pelos quais foram pagos 220 milhões, é um dinheiro que se perdeu, agora vai correr atrás do prejuízo, tentando reaver esse dinheiro, tentando fazer com que o governo chinês ou a empresa chinesa que tenha feito essa venda devolva esse dinheiro. Nos assusta quando o Estado está com um chamamento em aberto de 594 milhões para aluguel de leitos particulares, sendo que não há necessidade disso, entendeu? Nós poderíamos estar fazendo investimento em hospitais públicos, tanto estaduais como municipais, e esses investimentos não são feitos. Por exemplo, lá em Sorocaba, nós vimos lá que há necessidade de mais investimento do Estado, sim. Lá, uma das poucas coisas que o Estado investiu foi na abertura de uma UTI, que deve ter sido aberta na sexta-feira passada, que entrou somente com alguns respiradores. Então, é uma condição, é nada para a situação. Lá, só em Sorocaba, são 48 municípios que são atendidos pelo Complexo Regional Hospitalar 1. Então, há uma necessidade de um investimento maior do Estado. Aqui em Guarulhos, 100% das UTIs do Hospital Geral de Guarulhos estavam ocupadas. Inclusive, no dia que a gente foi visitar, entramos na UTI, havia acabado de morrer uma pessoa, tinha acabado de correr um óbito e tinha 2 pessoas aguardando para entrar na UTI. Falta de investimento do Estado também. Então, não é crítica, a gente não está aqui querendo falar mal de governo estadual, municipal, não é isso, são realidades que estão acontecendo. São feitos investimentos, gastos de uma maneira
exacerbada, muito gasto. De repente, quando você vai na fonte, você vai na quem está na frente de combate, essas pessoas têm falta de investimento. O que está acontecendo? Onde está o erro? Então, realmente, a gente vê muita propaganda, que o governo tem feito muito, propaganda, mas investimentos mesmo, nós temos visto que há necessidade de maior investimento. Agora mesmo nós recebemos notícias de uma cidade do litoral paulista que tem a mesma situação. O hospital de campanha já está proclamado para funcionar, não entrou em funcionamento ainda, porque o Estado por exemplo, mandou respiradores, mas não mandou o custeio. Como é que o pessoal vai manter isso? O município já está mal e porcamente se mantendo. O Estado que está, no caso, recolhendo dinheiro de todos os lados para investir no Covid, não está repassando para os municípios que têm essa necessidade. Então, a situação é complicada. O Covid é uma realidade, é uma preocupação e nós precisamos estar aí cobrando essa prontidão, essa disponibilidade do governo no repasse desse dinheiro público. Agora, deputado, interessante também, vocês fizeram uma visita recente à procuradora, né, geral do Estado. Como funcionou? Quais as reivindicações que vocês levaram a ela? Como andou essa visita? Nós fomos deputado Márcio Nakashima, deputado Sargento Neri, também fomos junto com a deputada Janaína Pascoal, e fomos em 4 deputados. E justamente a preocupação foi da deputada Janaína Pascoal, foi quanto a esse contrato milionário de 550 milhões, que acabou ficando em 220, mas que acabou sendo pago para a China e não recebeu equipamento. Então, a própria deputada Janaína notou que houve alguns problemas nessa contratação. E nós fomos lá pedir ou verificar quais seriam as providências da Procuradoria-Geral. E a gente nota que isso é um problema muito sério, porque o Ministério Público já está acompanhando isso aí. E eu não sei como vai acabar essa história. Sei que essa história está bem complicada. Todo mundo está querendo fugir um pouquinho disso aí, querendo desviar a atenção, arrumando novas situações, mas a realidade é que o contrato foi feito, o valor foi pago, o material não foi recebido, e só para você ter uma ideia, de 220 milhões que ficou no final para 384 respiradores, cada respirador acabou saindo na faixa de 630 milhões, 10 vezes mais do que se tivesse adquirido em São Paulo. E eu estou falando, e os municípios pedindo, pelo amor de Deus, em verba, em custeio, para poder manter os hospitais de campanha, para poder manter os hospitais em atividade. E o dinheiro sendo assim, saindo pelo ladrão, saindo pelo ralo. Então, alguma coisa precisa ser informada e o governo não está dando atenção devida a essa situação. Agora, deputado, assim, a gente tem uma impressão que na capital paulista tudo está se acalmando, os números vêm em queda, mas o interior de São Paulo, cada vez mais temos aumento e a gente sabe que a estrutura, né, hospitalar que nós temos na capital paulista e na grande São Paulo não chega perto, né, a muitas cidades do interior. O senhor citou Sorocaba aí, por exemplo, que é alicerce aí de 48 cidades, né? Quais as ações, né, que você, deputado, disse que tem muitas denúncias apuradas aí pelos seus assessores, mas quais as ações preventivas aí que o PDO pode fazer em relação a essas regiões? Olha, nós estamos recebendo as denúncias, analisando as documentações que nos chegam. É muito complicado, inclusive o portal de transparência do Estado, ele é muito complicado, a transparência dele é meio relativa, porque para você conseguir realmente um dado concreto, você tem que pesquisar muito. As ações que nós temos feito é ações de acompanhamento. E eu acho que a pandemia do coronavírus ela tem 2 fases, antes do Hospital do Anhembi e após a nossa visita ao Hospital do Anhembi. Inexplicavelmente, ou então, graças a Deus, né? Eu falo que nós vamos montar uma igreja, o PDO vai acabar virando uma igreja, porque começou a fazer milagres, né? Após a nossa visita ao Hospital do Anhembi, surgiu uma reserva técnica que até então não existia, porque desde o começo da pandemia, a Prefeitura de São Paulo ela sempre anunciou que no Hospital do Anhembi eram 1.800 leitos disponíveis, e na realidade não haviam 1.800 leitos, havia mais ou menos 400, e os outros, a partir do dia 4 de junho, depois da nossa visita, passou a ser uma reserva técnica, tá? E de repente começou a diminuir o número, agora falaram em fechar o Hospital de Campanha do Pacaembu, ou seja, menos 200 leitos. Então isso tudo eu acho que é um trabalho forte do PDO, porque ele mostra que você fiscalizando, você mostra que a realidade não é bem que está sendo mostrada, não. Porque a ideia do governo e da Prefeitura de São Paulo
era mostrar uma superlotação dos hospitais. Era isso que era dito. A imprensa sempre noticiou isso, uma superlotação, um número excessivo de ocupação de leitos, não sabíamos mais o que fazer, vamos transferir paciente para o interior, vamos alugar leito de hospital particular, quer dizer, e estava um desespero na população. E, de repente, depois do dia 4 de junho, da nossa visita ao Anhembi, ou da nossa fiscalização, porque não era uma visita, os números começaram a cair drasticamente, culminando agora no fechamento do hospital do Pacaembu. Então, você vê que a história é estranha, né? E de repente, no interior, nós não temos o que nós temos em São Paulo, essa vida pujante, que 13 milhões de pessoas, é uma estrutura muito maior. E realmente o interior precisa de maior estrutura, porque o problema existe. Então, é importante que a gente esteja acompanhando isso e mostrando para a população a realidade. Nós não estamos inventando, todos que nós fazemos, nós mostramos, fazemos questão de mostrar para a população que é uma realidade. Nós não estamos inventando nada, não precisamos disso. E, aliás, isso tem incomodado muita gente, viu, Guga? Porque as pessoas não têm como justificar o que nós estamos mostrando. E é ruim porque é o dinheiro público que está sendo empenhado nessa situação, né? Agora, deputado, é outro fator que eu gostaria de perguntar para o senhor. No atual momento, qual que é a sua visão em relação a essa pandemia? O senhor pode até fazer um cenário nacional, mas principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. O senhor acha que as coisas estão melhorando? Qual que é a sua visão, até a gente analisando essa reabertura também gradual do comércio, deputado? Eu entendo que essa reabertura já devia ter acontecido lá atrás. São mais de 100 dias da população em isolamento, do comércio totalmente prejudicado, das empresas prejudicadas. Você tem visto na mídia, na televisão, está sendo reajustado pelo governo federal, tentando aumentar a disponibilidade, aumentar a estabilidade de emprego. Quer dizer, os empresários não têm mais como segurar os funcionários sem receber. É uma situação, se você não recebe, você não tem como pagar. Há pouco eu ouvi a deputada falando que depois da pandemia, uma grande parte da população vai entrar na situação de pobreza. É lógico, e nós estamos alertando isso desde o começo. E quando nós falávamos que as empresas deveriam voltar a trabalhar, o comércio deveria... O próprio pessoal que está achando agora uma maravilha ficar dando comida para a população era contra a retomada da vida normal. Ou seja, esse grande período de isolamento ocasionou uma crise econômica, e nós estamos alertando isso desde o começo. Mas o pessoal falava que não, o importante é a vida. Lógico que a vida é importante, mas se nós mantivermos as condições de higiene, as condições de evitar a aglomeração, mantendo uma distância segura, claro que poderia ter voltado a trabalhar, entendeu? Infelizmente, o coronavírus não é do noite para o dia que ele vai acabar, ele vai continuar. Por isso que nós temos que manter as condições de higiene e de evitar aglomeração, de distância adequada. Mas para a sociedade nós não podemos. Não tem como você ficar alimentando a população, entendeu? Dando migalha para a população, que isso é uma esmola que vai dar para a população. Deixar a população dando cesta básica e dando... Não é isso, a população precisa trabalhar, a população precisa viver. Nós recebemos... Eu acho incrível, não é possível que os outros deputados não recebam diariamente dezenas, centenas de pedidos que a população está desesperada, que não está aguentando mais a situação. Precisa voltar a trabalhar. E é uma situação muito triste, porque muitas empresas estão fechando. Você vai nos grandes comércios, as empresas que estão reabrindo 50%. Você nota que muitas lojas não aguentaram, fecharam, comércio, restaurante, e significa isso, um aumento de desempregados. A impressão que eu tenho, Guga, é que o pessoal quer isso mesmo, que é o maior número de desempregados, que é o maior número de gente na condição de pobreza, para depois acusar o governo, tá vendo? É o governo federal culpado disso. No governo do Lula era só 12 milhões, agora são 13 milhões, como se fosse, de repente, culpa do governo atual. Então, infelizmente, a pandemia continua sendo usada politicamente, por ideologia, não está preocupada com a população. A gente ouve esses discursos aí de dizer que está preocupado com a população, não estão preocupados. Se estivesse, estaria realmente todo mundo ajudando o PDO a fiscalizar o dinheiro público, exigindo que a população tivesse condição de trabalho, tivesse condição de sobrevivência, o que não está sendo feito. Agora, deputado, mais um assunto, até com a sua vasta experiência em segurança pública, o governo do estado, né, ontem anunciou que vai começar a multar quem não usa máscara e também os estabelecimentos comerciais que tiverem pessoas sem máscara. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e se realmente essa fiscalização acaba funcionando. Eu acho isso de uma loucura total. Eu acho que imagina se fosse o Bolsonaro que tivesse dado essa notícia. Hoje tinha parado o mundo.
ditador, não sei o quê, vai multar o trabalhador. Quer dizer, eu acho isso uma loucura. Primeiro, o cidadão, ele tem que ser responsável, ele tem que saber, que a gente falou da responsabilidade dele. O comércio hoje já está alertado que a pessoa não deve entrar sem máscara. Tanto que se muitas vezes a pessoa entra sem máscara, o próprio comerciante pede para a pessoa se retirar. Agora, se eu tiver de marcação, se eu não gostar de um determinado lojista e surpreender alguma, quem garante que eu vou pegar uma, duas? Falo que se você, por exemplo, pegar uma pessoa sem máscara, é R$5.000 nas costas do empresário. Se for 10, é 50. Quer dizer, o cara já não está ganhando. A impressão que eu tenho, Guga, é que é para ferrar a vida do trabalhador mesmo, é para acabar com o comércio, não é possível. O cara já não está ganhando, continua pagando os impostos, porque nem o imposto foi suspenso, IPTU não foi suspenso, pedágio não foi suspenso, os IPVAs não foram suspensos, está tudo aí. Todas as taxas estão sendo cobradas. E ainda quem impõe uma multa em cima do lojista, do empresário, do comerciante, quer dizer, é para acabar. O cara já não está ganhando, ainda vai pagar a multa. Então, aí vem com aquela hipocrisia, a nossa intenção não é arrecadar, a nossa intenção não é punir. Como não é punir? Como não é punir? Entendeu? E outra, é mais uma situação que a Polícia Militar que vai dar conta. A Polícia Militar já está com efetivo totalmente deficitário. Nós precisamos reabrir os concursos para completar o efetivo da Polícia Militar e estão se criando mais funções para a polícia. Estão criando mais confusão ainda. Então, eu entendo que é uma atitude ditatorial. Eu acho incrível o pessoal da esquerda ficar calado nisso. Se fosse outra pessoa que tivesse falado, estaria atacando fogo em ônibus, absurdo, ditadura. Mas nem no tempo da ditadura tinha isso. Ah, mas a preocupação é a pandemia. Lógico que é. Por isso que nós devemos ter essa preocupação, como eu tenho certeza que o lojista tem, que o empresário tem, e vai agir. Agora, você vir me falar que vai multar uma pessoa dentro de uma loja a R$5.000 contra o lojista, é absurdo isso aí. Entendeu? É um absurdo. Quer dizer, ele está passando para o lojista uma responsabilidade que é do cidadão. Que multe o cidadão. Em relação, até aproveitando o gancho, em relação à multa ao cidadão, aí o senhor já acha mais correta? Olha o que eu te falo, eu entendo o seguinte, nós temos aí nesse momento, eu acho uma hipocrisia total essa, porque se eu for à noite lá na Brasilândia, se eu for na periferia, eu vou encontrar centenas de pessoas sem máscara fazendo bagunça na rua, empinando moto, fazendo pancadão. Isso a prefeitura e o governo não se manifestam, existem leis proibindo isso, e a prefeitura não se manifesta. Gozado, para você conseguir multar um indivíduo que está no pancadão é a coisa mais difícil do mundo. Agora, para multar um indivíduo sem máscara, arrumou jeito. Então, é só o que interessa. A realidade não é evitar. A realidade não é realmente o bem popular. A realidade é dizer que está fazendo alguma coisa, é se promover, é a autopromoção, entendeu? E causar terror na população. Por quê? O cidadão trabalhador, ele não quer ser multado a R$500, porque ele já ganha uma porcaria de um salário e vai perder R$500. Agora, o bandido que está na periferia, muitas vezes fazendo o que não deve, ele não está nem aí. Se ele for multado a R$5, R$10.000, porque ele não vai pagar mesmo. Ele anda armado, ele anda com carro roubado, a polícia não pode entrar, porque quando a polícia entra, o próprio governador proibiu a polícia de entrar no Paraisópolis, nos pancadões. Quer dizer, eles estão conseguindo uma terra de ninguém, eles estão conseguindo uma área que é uma área livre de polícia. Então, se o governo quiser começar a tomar providência, que comece da base, que comece do que é certo, entendeu? Até hoje, o nego faz o que quer, faz o que quer nesse país. E, de repente, o governo quer te multar com R$500 se você for surpreendido sem máscara na rua. Quer dizer, é uma coisa... A máscara, ela não é feita para se usar aleatoriamente, ela é feita para você evitar o contágio. Que eu acho um absurdo aquela situação da praia. Por que o cara não pode ir na praia? Por que o cara não pode tomar banho de mar? O Covid está lá? Não é. É para simplesmente evitar do pessoal poder sair de casa numa situação de vamos ferrar a população. Porque o cara que está na praia, num lugar aberto, ventilado, a pessoa não deita uma do lado da outra. Acho que nem Copacabana, quando é aquela loucura no verão, as pessoas ficam tão próximas. Então, você vê que essas situações são criadas para causar terror na população. É para contradizer a população, não é para cuidar do cidadão, não. É para realmente trazer um terror em toda a população. Deputado Coronel Telhado, eu quero agradecer a sua participação nesse Jornal da Rede Alesp aqui ao vivo. Muito obrigado. Obrigado, um abraço à disposição de todos. Este foi o deputado Coronel Telhada e chega ao fim o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu quero agradecer a sua audiência durante toda esta manhã e agora você fica com o Congresso de Comissões aqui na Rede Alesp.